Ó, pessoal, o que a serpente do jardim do Éden, ela não era um animal normal, certo? Vejam só como que a serpente do jardim do Éden, ela não era um animal comum, certo? Ó, as serpentes, elas são répteis, certo? As serpentes, também chamadas cobras, são répteis, certo? Então, são répteis. Agora, vamos ver o significado da palavra réptil, certo? O termo réptil vem do latim reptilis e significa que se arrasta, certo? Então, o termo réptil vem do latim reptilis e significa que se arrasta. Entre seus representantes, podemos citar as serpentes. Olha só, pessoal, as serpentes, crocodilos, jacarés, lagartos e tartarugas, certo? Então, estes animais são répteis, certo? Agora, vamos para Gênesis 1, 24. Então, Gênesis 1, 24. E disse Deus: produza a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies, certo? Então aqui no Gênesis 24, ele dá a ordem para que exista 3 tipos de animais: os animais domésticos, os animais selvagens e os répteis, certo? 25 agora. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. Estão vendo, pessoal? Apenas está reforçando a ideia anterior, certo? De que o Criador criou répteis, animais selvagens e animais domésticos, certo? 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, certo? Aqui ele começa a criar o homem, certo? Começa a criar o ser humano, certo? Daí ele fala, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Depois que ele cria o homem, ele dá a seguinte ordem: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Estão vendo, pessoal? Ele dá a ordem para que o homem ele tenha o domínio sobre todos os animais da terra e sobre todos os répteis, certo? Animais que se arrastam, certo? Olha só, pessoal. Lembram da palavra em latim, reptilis, que significa que se arrasta? Pois é, está batendo certinho com o que está aqui em Gênesis, certo? Então vamos para o 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, certo? Ó, então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que se arrastam sobre a terra. Estão vendo, pessoal? De novo, ele está reafirmando o que disse,
que era para que o homem ele dominasse sobre os animais da terra e sobre os répteis, certo? Agora vamos para a história do Jardim do Éden, certo? Aqui, pessoal, Gênesis 3:1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Criador tinha feito, certo? Então, a serpente, ela era o mais astuto, certo? De todos os animais, certo? E ela também falava, certo? Ela falava, ela dialogava, ela conversava, certo? Ó, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, certo? Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal, certo? Até aqui, pessoal, certo? Agora eu vou para a parte em que o Altíssimo ele amaldiçoa a serpente, certo? Prestem bem atenção no que o Altíssimo vai falar, certo? Então, pessoal, Gênesis 3:14. Então o Criador disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida, certo? Vou repetir, pessoal. Porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais do campo e dentre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida, certo? Espera aí, pessoal. Como assim que a serpente ela iria andar sobre o seu próprio ventre se ela já anda, né? Se ela já se arrasta sobre o seu ventre? Opa, espera aí. Então, a serpente que falou com Eva, ela não era um animal comum. Você não concorda? Porque nós já lemos lá atrás que o Criador ele já tinha feito animais que se rastejavam, né? Animais que se arrastavam sobre a terra, né? Nós já lemos que o Criador já tinha criado répteis, certo? E serpentes são répteis, não são? Então, pessoal, esta serpente aqui que falou com Eva, ela não era de fato uma serpente, certo? Era um outro ser, certo? Era um outro ser, pessoal, ok? Era um ser que Adão e Eva não possuíam o domínio sobre ele, certo? Já que não era um animal que rastejava, certo? Tanto que aqui mesmo, na maldição do Altíssimo, ele fala: e sobre o teu ventre andarás, certo? Então, se ele fala isto, é porque este animal, né, esta suposta serpente que enganou Eva, não era uma serpente, certo? E é aí que tá, pessoal, certo? Perceba também que esta serpente, ela falava, né? Ela falava
já que ela conversou com Eva. E além de falar, ela também era o mais astuto, né? O mais esperto dentre todos os animais, certo? Então, pessoal, esta serpente, ela andava, ela falava e ela era extremamente inteligente, certo? Tanto que foi por isto que ela conseguiu manipular, né? Conseguiu enganar Eva, certo? Então, pessoal, isto aqui não é um animal comum, certo? Não é de fato uma serpente, certo? Porque as serpentes, elas já existiam, certo? O Criador já tinha criado elas. Ele já tinha criado os répteis, certo? Como está lá em Gênesis 1:24, certo? E depois que ele cria os animais que se arrastam sobre a terra, ele cria o homem, né? Cria o homem à sua imagem e semelhança. E depois que ele cria o homem, ele dá ao homem o direito de dominar sobre todos os animais, incluindo as serpentes e os répteis, certo? Os animais que se arrastam, né? Então, pessoal, se este animal aqui, ele não se arrastava, se ele andava, né? É porque não era uma serpente, certo? Não era de fato um animal. Era um outro ser, pessoal, certo? Era um ser mais inteligente, certo? E se isto aqui fosse de fato um animal, né? Seria algo, na minha visão, seria algo parecido com um lagarto, certo? Parecido com um lagarto, ok? Já que ele andava, certo? Ele andava. Ele não rastejava, certo? Ele só passou a rastejar, né? Só passou a andar sobre o seu próprio ventre depois que o Altíssimo lança a maldição, certo? Se for de fato um animal, seria algo parecido com um lagarto, pessoal, certo? Mas não uma serpente, de fato, não uma serpente literal, certo? E até mesmo puxando ainda mais, certo? Levando ainda mais a ideia, seria até mesmo parecido com um dragão, certo? Com um dragão. Sim, isto mesmo que você ouviu, certo? E faz sentido sim, porque lá no livro de Apocalipse, né, se eu não me engano, Apocalipse 12:9, diz que o dragão, a antiga serpente,